Daí galera, tudo bem? Aqui é o Gabriel do Apológica, Apologética Cristã na Universidade. Hoje a gente vai falar sobre um livro muito bom, muito abrangente e que eu tenho certeza que vai ajudar você na sua caminhada universitária, que é O Cristão e a Universidade, do Valmir Nascimento. Valmir Nascimento é pentecostal, daquele do fogo mesmo. É um cara muito estudioso, muito erudito, e ele me surpreendeu até nesse livro porque tem mais de 100 fontes, tem mais de 100 livros que ele usa aqui para embasar o livro dele. Ou seja, vale a pena ler aquilo que ele tem para falar, aquilo que ele tem para escrever. Enfim, ele vai te dar um panorama de, por exemplo, quais filosofias você vai entrar em contato na universidade, desde, por exemplo, a filosofia pós-estruturalista, do marxismo, neomarxismo, vai falar sobre o liberalismo, vai falar sobre várias ideologias que estão no dia a dia da universidade, que se você ler esse livro antes de entrar na faculdade, eu tenho certeza que você não vai ficar boiando na aula. Você pelo menos já vai ter alguma coisa para responder aquelas pessoas quando elas te perguntarem sobre qualquer assunto. Então, por exemplo, no início do livro, o Valmir, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um convite, ele vai fazer um chamado para os cristãos serem cristãos de verdade na universidade, falando que há uma carência de pessoas que vivam de fato o cristianismo. Falando assim, a gente precisa que venham pessoas para manifestar o reino de Deus naquele lugar que foi abandonado. E o interessante é que essa questão do abandono da universidade se deve muito por uma questão anti-intelectual que ele vai dizer no livro que a gente não deve ter, a gente não deve ser anti-intelectual. Aquela ideia de, por exemplo, a letra mata, mas o espírito vivifica, a letra da lei de Moisés e não do conhecimento epistemológico. Ou seja, o conhecimento de fato a gente precisa ter, se aprofundar. Até porque em 2 Pedro fala, graça e paz vos serão acrescentadas pelo pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse livro ele vai te dar uma base, ele vai te dar várias situações, várias filosofias, sejam elas de tradições evangélicas diferentes, por exemplo, do calvinismo, do neocalvinismo, do pentecostalismo, do anglicanismo. Vai falar, por exemplo, da apologética moderna, do William Lane Craig, dos anglicanos, do N.T. Wright, vai falar Alistair McGrath, do C.S. Lewis, do neocalvinismo, do Doiverd, do pessoal do Labrie, do Guilherme de Carvalho, do Rodolfo. Vai falar também sobre vários outros temas que são muito interessantes e retendo sempre o que é bom. Ele sabe olhar para cada linha teológica ou cada linha filosófica e fazer uma análise sobre ela, uma análise honesta, uma análise que aproveita dela para utilizar na universidade. O livro surpreende também por causa dessa honestidade, por essa maturidade de lidar com várias doutrinas e não ser, digamos assim, focado numa delas só ou fechado num fundamentalismo bobo, vamos dizer assim. No meio do livro é quando ele vai começar a aprofundar esses assuntos, principalmente sobre a ótica da cosmovisão cristã e das ideologias e das filosofias que eu já tinha comentado. Por exemplo, o que é apologética? O que não é apologética? Por que a gente precisa dessas coisas? E essas são questões muito boas para a gente abrir a cabeça antes de entrar numa universidade, porque na universidade nós vamos ser tentados em áreas que geralmente algumas outras pessoas que não estão na universidade não vão ter. Por exemplo, a persuasão de doutrinas que queiram levar a gente para lugares longe de Deus, como o ateísmo, marxismo, teoria queer, enfim. Então, essa parte do meio do livro, ela é um pouco mais difícil de você digerir, assim, ela demora um pouco mais, em contrapartida do começo, que o começo é um convite, é um chamado, é para mostrar como a situação tá feia na universidade e falar assim, gente, por favor, a gente precisa de juízes, a gente precisa de advogados, a gente precisa de profissionais da economia, precisa de profissionais de todas as áreas do conhecimento, jornalistas, para manifestar o reino de Deus. Porque o direito, o jornalismo, a psicologia, hoje elas estão em pecado. Elas estão em pecado e elas precisam de pessoas que possam glorificar a Deus através desses trabalhos. No final do livro, o que ele vai dizer? Ele vai começar a dar dicas básicas, dicas necessárias, eu vou dizer assim, até pastorais, para que você não venha a naufragar na sua fé na universidade. São dicas básicas, daquelas que a gente está cansado de ouvir, mas geralmente a gente não presta atenção, vamos ser honestos, né? Sobre oração, sobre jejum, sobre aprender a honrar os mais velhos, a honrar os professores, a servir. Coisas básicas do cristianismo, que é o caminho
um caminho certo, um caminho que sempre a gente vai ver a ação de Deus nas nossas vidas. E esse cuidado pastoral do Valmir também é digno de nota, porque ele não está preocupado só em você ser um super crente, super intelectual, cabeção mesmo na universidade, mas você ser um cara que, além disso, você tem um espírito robusto e um espírito que glorifica a Deus onde quer que você esteja. O livro também ele ajuda bastante na questão de pequenos grupos. Se, por exemplo, você tem um grupo na sua igreja em que você trabalha com universitários ou com pessoas da faixa etária de 18 a 25, que geralmente é a idade universitária, e você quer ter um roteiro para estudo sobre temas específicos, esse livro é sensacional, porque ele vai abordar desde questões culturais, ou como defender a fé, e dicas práticas, como eu já falei, que é da parte final, e que é muito útil, é muito valioso para você usar como roteiro nesses pequenos grupos, tanto na igreja como em grupos na própria universidade. Se, por exemplo, você se reúne com pessoas na tua universidade, esse é um ótimo roteiro para seguir também. Claro que dependendo do horário e da disposição de tempo que vocês têm. Mas eu recomendo, galera, O Cristão e a Universidade. Não deixe de ler. É um livro essencial para todo aquele que vai entrar na faculdade e sabe que vai lidar com um terreno hoje muito árido, talvez um dos campos missionários mais pesados que a gente tem hoje. Então tá, beleza, vamos lá. Curtiram essa resenha? Ficaram com vontade de ler? Então eu vou estar disponibilizando aqui embaixo tanto o link para você poder comprar esse livro, como também o link do Facebook do Valmir, se você quiser seguir o Facebook dele. Ele sempre está postando algumas coisas, algumas palestras que ele está dando lá. Vale a pena seguir, vale a pena ler o livro. Então não deixa de dar o teu joinha, o teu like, se inscreve no canal para você não perder nada, não deixa de comentar se você teve algum testemunho a respeito da leitura desse livro, ou se você tem alguma opinião, quer sugerir algum livro para a gente estar fazendo a resenha, ou para algum assunto para que a gente possa discutir, porque isso me ajuda bastante. Pega esse livro, pega a Bíblia de vocês, joelho no chão e vamos ganhar essa universidade para Jesus. Yeah! Falou, tchau, é nóis, até a próxima. Yeah!